Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à unidade 3. Nesta videoaula, iremos trabalhar sobre as metodologias e atividades utilizadas na prática extensionista. Portanto, a realização e metodologia das atividades irão depender dos seguintes fatores. Primeiro, do público-alvo. Portanto, a gente precisa entender quem são as pessoas que nós vamos trabalhar de forma participativa, né? Qual o nosso público-alvo? Se são crianças, se são mulheres, se são homens, se é um público misturado, né? Entre pessoas de meia idade, né? Já da velha idade, né? Da melhor idade, né? São pessoas já a partir de 50 anos, né? Então, se são pessoas que já têm um nível de alfabetização ou não. Então, quem são as pessoas que você vai trabalhar? Você precisa primeiro entender esse público-alvo para, a partir disso, pensar nas metodologias, porque cada metodologia, ela, de fato, vai depender de acordo com esse público-alvo. Tá? Então, é muito importante você definir quem é o seu público-alvo. Se são apenas crianças, são apenas homens, se são mulheres, se são homens e mulheres juntos, se são adultos, se são idosos, se são... Então, definindo isso, você consegue facilita, né, no seu planejamento da sua metodologia que você vai utilizar. A segunda coisa são as metas, as necessidades e as emergências, certo? Então, qual é a sua emergência que você quer trabalhar naquele momento? Qual a demanda da comunidade? Qual a necessidade da comunidade? E, a partir disso, quais são as metas que você tem para o desenvolvimento desse projeto? Tá? Então, você precisa, junto com esse público-alvo, definir essas demandas, definir essas necessidades, para que, a partir disso, vocês consigam realizar um cronograma de execução de acordo com de acordo com a necessidade local, né, da comunidade a qual você está trabalhando. Terceira situação é o local das atividades. Portanto, claro, se você está trabalhando no norte, no nordeste, no sudeste, no sul, isso já é um fator. Depois, se você está trabalhando nas grandes cidades, se você está trabalhando na região mais rural, em cidades isoladas, né? Se tem características geográficas que são importantes, que favorecem ou não as atividades ali naquele local, né? Aonde dentro da comunidade você vai trabalhar, se é na colônia de pescadores, se é numa associação, né? Se é no galpão dos pescadores na praia, então, se é na escola. Então, o local das atividades, você tem que perceber as diferenças culturais, tá? Você tem que perceber quais são as características que influenciam e que são influenciadas para a realização das atividades. Porque, por exemplo, se você for realizar uma atividade que vai envolver a necessidade de energia, né, de utilização de PowerPoint, então você precisa procurar um local adequado a essa realização dessa sua metodologia. Tá? Então você vai ter que definir entre o seu público-alvo quais são os melhores lugares para desenvolver as atividades. Outro fator é o nível de alfabetização local. Como eu já falei, é importante você perceber se a comunidade já tem algum tipo de preparo, se já é alfabetizada, para justamente facilitar ou não suas atividades, né? Porque se ela não for alfabetizada, você tem que começar, como a gente já falou na videoaula 1, né? Começar do simples, né? Bem do simples. E aí, à medida que você, gradualmente, você vai avançando e vai deixando mais complexas essas atividades. Então, se a comunidade não é alfabetizada, você vai ter que pegar mais leve, você vai ter que promover uma prática bem inicial, ali como Paulo Freire, né, desenvolver suas atividades a partir da realidade, a partir do que a comunidade vai falar para você. E aí, a partir disso, gradualmente, você vai expandindo e deixando mais complexas as suas abordagens. Outro fator é o nível de organização da comunidade. Se a comunidade já tem uma organização, se a comunidade já tem envolvimento com outros projetos, qual é o histórico de atuação da comunidade, se já tem representantes, se já tem lideranças nessa comunidade. Porque se tiver, vai ficar mais fácil. Porque aí você, a partir dessas lideranças, você consegue dar continuidade a algo que já foi iniciado.
Então, sempre você precisa perceber se há organização, se há cooperativa, se há associações fortalecidas ou não, se a associação está desativada. Então, tudo isso você tem que levar em consideração. Outro fator é o preparo, né, anterior, se a comunidade já teve algum tipo de trabalho, já teve alguma abordagem, se a comunidade já teve algum desenvolvimento de projetos. Então, é importante esse preparo da comunidade para a realização da metodologia que você vai utilizar. Porque se forem comunidades que já tiveram projetos, elas já vão estar mais ou menos familiarizadas com as metodologias de extensão, com as abordagens. Então, fica mais fácil você trabalhar quando há já um preparo anterior de comunidades que já desenvolveram atividades desse tipo. E outra final é o financiamento, né? Assim, você tem que perceber qual o seu financiamento, qual o seu recurso para a realização dessas atividades. Que é justamente muito importante você colocar na mesa, junto com os pescadores, sobre os financiamentos que vocês possuem, o capital que você possui para trabalhar e, claro, você ser bem transparente para informar, né, para discutir sobre essas situações. Se vai haver necessidade de aporte de recurso, de financiamento, a quem vocês vão solicitar financiamento, qual o valor que já existe, né, em caixa para a associação, para a cooperativa investir naquelas atividades, enfim. Qual o nível de financiamento para que você consiga, a partir disso, também pensar nas próximas etapas, certo? Então, quais são as atividades e ferramentas utilizadas nessa metodologia pescador a pescador que a gente está desenvolvendo, tá? Então, esse conteúdo eu trago a partir daquele material que eu já mostrei para vocês, o Balen, né, 2015, e Machado, 2011, que são 2 documentos da rede ETEC de educação, da rede federal, e que eu trago para vocês a partir dessa apostila e também experiências próprias, né, da minha vivência trabalhando com extensão, né? Já falei para vocês que eu já trabalho com extensão desde 2004, quando eu comecei na graduação, comecei em 2003 e logo em seguida eu já comecei as atividades de pesquisa, extensão e ensino juntas e foi muito importante para a minha formação, tá? E aí as atividades podem ser relacionadas, né, com a participação em reuniões, em assembleias, né, a coordenação com líderes e outras autoridades da comunidade. Você pode desenvolver diagnóstico rápido participativo, você pode promover um inventário e seleção das melhores técnicas chaves, né, pode realizar intercâmbios, deve realizar intercâmbios e troca de experiências com outras comunidades, certo? Você pode pensar em visitas e dias de campo na comunidade, desenvolver a identificação dos promotores e promotoras, que é justamente, à medida que você vai avançando nas atividades, você vai percebendo pessoas que têm maior desenvolvimento, que conseguem ter uma liderança maior. Então, são essas pessoas que você vai tratar como promotores, né? Que é justamente, eles vão promover as atividades, vão dar continuidade como pessoas, como lideranças mesmo daquela comunidade. Você pode pensar em oficinas metodológicas, estágio de vivência. Então, são várias atividades dentro da prática metodológica da extensão. Tá? Então, cada uma delas existe uma metodologia, existe uma conduta, mas, assim, em aspectos gerais, a gente vai estar desenvolvendo aqui ao longo dessa unidade para que vocês entendam. Claro, aqui eu não vou falar 100% tudo que deve ser feito, mas, enfim, são algumas orientações, alguns embasamentos para que vocês, a partir disso, conquistem e construam as próprias metodologias de vocês, de acordo com cada comunidade, que isso é muito importante. Tá? E aí a gente tem, basicamente, 2 métodos de extensão. Você pode trabalhar em métodos individuais ou métodos grupais. Todas essas atividades você pode trabalhar com pessoas sozinhas, né, em métodos individuais, onde você vai de um por um, ou você pode trabalhar métodos grupais ali, que você vai fazer um convite a todas essas pessoas e trabalhar de forma grupal, né, com várias pessoas em conjunto, com várias pessoas de várias instituições, enfim. Você tem esses 2 métodos. Então, você vai definir se você vai trabalhar de forma individual ou de forma grupal. O interessante é sempre mesclar os 2 métodos aí que são muito interessantes para a conduta da extensão. Os métodos individuais, você pode trabalhar primeiro o contato, as visitas, e aí a partir da visita você pode fazer o planejamento da visita, realização das visitas e as entrevistas. Então, os métodos individuais, você precisa, claro, nesse contato a gente vai estar
estudando mais à frente, a metodologia de contato inicial que é sugerida é a bola de neve, o snowball, que é justamente à medida que você vai conhecendo outras pessoas, elas vão indicando. E aí você faz esse contato, planeja a sua visita, né, a data, o local, o melhor horário, e realiza a sua visita nessa comunidade para esse público-alvo que você está trabalhando, e você faz uma entrevista que é justamente um diagnóstico rápido, participativo, ali onde você vai ter algumas metas, alguns objetivos, que é justamente você, a partir dessa entrevista, você faz um planejamento mais detalhado daquilo que você quer coletar de informações. E aí, você nessa entrevista, você precisa fazer um planejamento da entrevista, a realização da entrevista e a avaliação da entrevista. Então, cada entrevista a gente pode definir, a gente vai ver mais à frente isso, podem ser feitas entrevistas com questionários abertos, fechados ou semi-abertos. Você pode pensar em entrevistas de múltipla escolha ou de sim ou não, ou porquê, né? Ou pode ser completamente aberta, onde o depoimento do entrevistado vai ser relatado na íntegra. Então, os métodos individuais, eles definem basicamente as entrevistas, né, que você vai fazer individualmente com cada um. E aí, a partir disso, é importante você, nesses momentos, trocar uma ideia, bater um papo, né, falar sobre outras coisas, deixar um ambiente bem harmônico, não querer forçar muito as perguntas ali, se eles não quiserem responder, né? Então, é muito importante deixar os entrevistados bem à vontade, né? Marcar essas entrevistas em locais, de preferência, quando eles não estão trabalhando, né? Que eles vão ter mais tempo, né? E atenção para dar para você. Então, é muito importante você considerar isso, tá? E as entrevistas podem ser de 3 tipos, como eu falei: o questionário aberto, semi-fechado e o fechado. No aberto são perguntas de forma geral: por que você acha isso? Por que você acha isso? Né, aquilo. E eles vão falar que acham, etc. E você vai estar com um gravador, é sempre importante você pedir autorização, sempre, né, e pedir o livre consentimento para gravar a entrevista, para relatar essa entrevista. Toda entrevista deve preceder, né, da assinatura do documento, né, de consentimento para a entrevista e também, claro, da gravação, se você vai gravar essa entrevista. E aí você tem a possibilidade de fazer semi-aberta, quando você pergunta informações do tipo: você pesca muito no verão, sim ou não, ou por que você não pesca, ou por que você pesca. E aí ele vai relatar ali, informação sim ou não aberta, fechada, e relatar o porquê. E no questionário estruturado é totalmente fechado, você tem respostas já previamente já inseridas, e facilita muito nesse tipo de questionário para você analisar, né? Porque você joga para o computador, aí você tem as tabelas, os gráficos a partir da porcentagem. Então, você tem quantos por cento responderam isso, quantos por cento responderam aquilo. Então, fica mais fácil de você fazer análise desse material. Questionários mais abertos são mais difíceis porque cada entrevistado você tem vários relatos, vários tipos de relato, formas diferentes de relatar. Então, fica bem aberto e você vai ter que pegar isso, juntar tudo, e você demora muito para analisar um questionário aberto, né? Eu sugiro sempre questionários semi-abertos ou semi-estruturados, porque você tem ali perguntas com informações, com respostas já inseridas, já previamente colocadas, e também uma possibilidade do pescador relatar algum fato característico particular, certo? Importante também considerar que você tem que, nas entrevistas, ter uma porcentagem, né, de representatividade dentro da comunidade. Então, se uma comunidade tiver 100 pescadores, é bacana, o número ideal você entrevistar mais de que 30%, que aí gera uma representatividade, né? Então, você não pode, numa comunidade de 100, 200 pescadores, entrevistar um ou dois e já achar que está sabendo tudo da comunidade. Não. Enfim, você precisa, sim, ter uma representatividade, uma porcentagem que vai dizer que essa sua entrevista ela representa o todo, tá? E os métodos grupais, eles, né, podem ser a partir de técnicas de dinamização de grupo, né, que são exemplos, né, da tempestade de ideias, né, da brainstorm, ou grupos de trabalho, reuniões, tá? E aí na reunião você tem o planejamento das reuniões, a realização das reuniões. Então, geralmente em métodos grupais você promove
oficinas, né? Você promove momentos de reuniões, de encontro, onde várias pessoas elas são convidadas e elas vão ali para aquele mesmo lugar, tá? E aí, nesses métodos grupais, a gente tem alguns exemplos, né, de metodologias utilizadas nessa prática extensionista, certo? Então, existem dois tipos de métodos, os grupais e os individuais. Nos individuais, eles têm a característica de ser principalmente a partir das entrevistas, e nos métodos grupais você tem a realização de oficinas, seminários, reuniões, encontros, onde várias pessoas estão presentes naquele mesmo ambiente, tá? E aí eu trago aqui para vocês alguns exemplos, né, algumas possibilidades de atuação das práticas extensionistas. Então, quais são elas? Então, você pode fazer vivências na comunidade, a técnica do snowball, do bola de neve, o diagnóstico rápido participativo, as oficinas participativas, reuniões, seminários, palestras e eventos, cursos de formação, aulas de campo e visitas técnicas. Então, aqui são alguns exemplos, algumas possibilidades de metodologias utilizadas na prática extensionista. Lembrando que cada uma delas, a gente tem metodologias específicas e a gente pode trabalhar de várias formas, de diversas maneiras, a partir do seu público-alvo, como eu já falei. Tá? Então, é muito importante você considerar isso e, dentro do seu projeto, você vai estabelecer o que eu vou desenvolver primeiro, o que eu vou desenvolver segundo, quais são as atividades que vão ser desenvolvidas na primeira etapa, na segunda etapa e na terceira etapa. Então, você precisa já organizar basicamente isso e quando você chega na comunidade, aí você vai começar a detalhar essa informação para saber se é realmente daquela forma ou se você vai ter que alterar alguma coisa ao longo do processo, que é realmente, às vezes, você precisa fazer essas alterações de acordo com a realidade e as necessidades da comunidade. Tá? Então, a gente vai tratar um pouquinho dessas metodologias nas próximas aulas, né? Assim, eu coloquei aqui uma aula também de 15 a 20 minutos para a gente assimilar um pouco desse conteúdo, para também não ficar muito extenso, como vocês pediram, tá? E aí, na próxima videoaula, eu vou falar sobre cada uma delas, vou detalhar um pouco dessas metodologias e focar principalmente ali nos diagnósticos, nas oficinas, a realização de algumas oficinas interessantes para que vocês consigam realizar e promover dentro da comunidade que vocês estão trabalhando. Importante salientar aqui que tem aqui uma sequência, né? Essa aqui é uma sequência de atividades que você vai chegar lá no final para para promover um curso, uma formação, uma capacitação dessa comunidade. E aí você tem várias etapas para você atingir esse objetivo lá na frente. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado e aprendido algumas informações. Peço que vocês leiam o material que eu disponibilizei para vocês, né? Os dois materiais que estão lá no Moodle, para que vocês, a partir dessa leitura, consigam entender o que eu estou falando e todo esse material da nossa aula ela foi embasado dessas duas apostilas e mais dos outros materiais que eu também pude desenvolver ao longo da minha formação, como eu já falei. Aqui são algumas imagens, né, da minha formação, dos trabalhos que eu desenvolvi, principalmente aqui no Paracuru, que foi uma experiência muito bacana de quase 5 anos de trabalho junto à comunidade. Então, foram 5 anos de atuação com pescador, com jovens, de oficinas, de eventos, de questionários, né, diagnósticos. Então, isso trouxe para mim uma experiência na prática da extensão muito bacana que eu quero passar para vocês ao longo dessa unidade. Tá certo? Então, um abraço, valeu e até a próxima aula.